Olha só, o Acordo de Paris já completou uma década, e a grande pergunta é, ele realmente funcionou? Pois é, um novo estudo traz uma resposta que, olha, surpreende. Tem notícia boa e tem notícia ruim. Vamos mergulhar nesses dados para entender o que mudou de verdade nesse tempo. Para a gente entender essa história toda, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver o lado bom, o sucesso que pouca gente esperava. Depois, a gente entra nos dados sobre calor extremo. Aí, vamos encarar a realidade de hoje. E, por fim, discutir qual é o caminho daqui para frente. Então vamos começar com a parte otimista da história. Porque sim, contra muitas previsões pessimistas, o Acordo de Paris teve um impacto real, um impacto que a gente consegue medir no futuro do planeta. E que impacto, hein? É impressionante. Pensa só, em 2015, antes do acordo, o mundo estava numa rota de colisão com um aquecimento catastrófico de 4 graus Celsius. Hoje, essa projeção caiu para 2,6 graus. Gente, isso é uma virada de chave gigantesca. Nós, como um todo, conseguimos desviar o planeta do pior cenário imaginável. Tá, mas o que essa redução de graus quer dizer na vida real? Quer dizer que a gente está evitando, na média, quase 2 meses de calor intenso por ano. Isso é muito concreto. Significa menos secas, menos incêndios florestais e menos riscos para a saúde de milhões e milhões de pessoas. Olha, a especialista Christina Doll, da Climate Central, resume isso perfeitamente. O acordo, segundo ela, está funcionando como uma barreira de proteção, nos ajudando a escapar dos piores desfechos. Não é uma varinha de condão, claro, mas é uma ferramenta que está, de fato, funcionando. Ok, mas para a gente entender de verdade o impacto de tudo isso, tanto o que a gente evitou quanto o que a gente já está vivendo, a gente precisa de uma régua clara. E o estudo usa um conceito fundamental para isso. E o conceito é esse, dia de calor intenso. O que é isso? Não é só um dia quente, tá? É um dia que fica entre os 10% mais quentes já registrados para aquele lugar específico. Ou seja, é uma forma de medir o que realmente se sente como calor extremo. Não importa onde você esteja no mundo. Agora, vamos botar isso em perspectiva. Lá em 2015, quando o acordo foi assinado, o planeta já estava 1 grau mais quente. Nessa última década, a gente esquentou mais 0,3 graus. Hoje, estamos em 1,3 graus de aquecimento. Pode parecer um número pequeno, mas o efeito é enorme. E olha o efeito dominó. Esse tiquinho, esses 0,3 graus a mais, resultaram numa média global de 11 dias a mais de calor intenso por ano. 11 dias a mais de estresse nos nossos recursos hídricos, na agricultura e, claro, na nossa saúde. E essa média mundial esconde realidades bem mais brutais. Em lugares como Kiribati ou São Vicente e Granadinas, o aumento foi de 35 dias. É mais de 1 mês extra de calor extremo por ano. Até em Svalbard, lá no Círculo Polar Ártico, foram 19 dias a mais. Isso mostra na pele como o aquecimento não é igual para todo mundo. E é aqui que a nossa história dá uma virada. Porque se a primeira parte foi sobre a bala que a gente desviou, esta parte é sobre a crise que a gente já está enfrentando. Aí fica a pergunta, né? Se a gente está num caminho melhor, por que a sensação é que o calor extremo está cada vez pior, mais frequente? A resposta é dura, mas é simples. Porque o nosso caminho melhor ainda é um caminho muito, muito perigoso. Este número é a nossa realidade. Agora, não é uma projeção, não é um e se, é o mundo em que a gente vive hoje, um planeta 1,3 graus Celsius mais quente. E esse 1,3 não é só um número num gráfico, ele tem consequências reais e devastadoras. A gente viu isso nas ondas de calor que mataram centenas no México, na seca histórica na Amazônia que levou à morte em massa de botos, nos incêndios apocalípticos da Austrália. Tudo isso já aconteceu, já é a nossa história, moldada por esse aquecimento. O que nos leva ao ponto talvez mais crucial de toda essa análise. A diferença entre o caminho que a gente está seguindo e o caminho que a gente deveria seguir. Cada 10º de grau conta. Porque a meta do Acordo de Paris nunca foi só ser melhor que 4 graus, né? O objetivo é manter o aquecimento bem abaixo de 2 graus. Só que a nossa rota atual, ela está nos levando para 2,6 graus. Esse vão, essa diferença de mais de meio grau, é onde mora o perigo. É exatamente como diz a professora Friederike Otto. A gente não está falando de estatística. Cada fração de grau a mais significará a diferença entre segurança e sofrimento para milhões de pessoas. É a linha tênue que separa um futuro administrável de um futuro caótico. Certo. Então, o que fazer?
A análise aponta para uma estratégia com 3 frentes, combinando ações para ontem com mudanças estruturais que vão levar mais tempo. Primeiro, adaptação. E aqui os dados mostram aquele famoso copo meio cheio, meio vazio. Metade dos países do mundo já tem algum tipo de sistema de alerta para ondas de calor. Isso é um avanço e tanto, mas, por outro lado, significa que a outra metade está completamente vulnerável. Então, o caminho é esse tripé. A gente precisa de adaptação imediata, como esses sistemas de alerta, precisa de resiliência a longo prazo, que significa cidades mais verdes, sistemas de saúde mais robustos, e, acima de tudo, o mais importante, mitigação. É ir na raiz do problema, acelerando o fim da nossa dependência de combustíveis fósseis. E para fechar, a avaliação da Christina Daiwa é um choque de realidade necessário. O progresso que a gente fez é real, mas o perigo que a gente corre também é. Como ela mesma diz, muitos países não estão preparados nem para o mundo que a gente já tem hoje, quanto mais para o futuro que estamos construindo. E esse nos deixa com essa reflexão final. O Acordo de Paris provou que quando a gente age em conjunto, a gente pode mudar o nosso destino. Ele nos salvou de um futuro terrível. A pergunta que fica agora é: qual futuro a gente vai escolher construir? Um que é só menos pior ou um que é de fato seguro e sustentável? A escolha, de novo, está nas nossas mãos.